Tarcísio por acreditar em projetos de estudantes de graduação. E esta noite nós temos a honra, né, de receber a professora Isabel Marques. Palmas para ela, né? Ela que tão prontamente me atendeu. O ano passado não deu certo, né? Porque foi muito pequenininho que a gente começa, né? Mas aí esse ano deu certo. Eu estou muito feliz. Então eu quero não me demorar mais, porque já demoramos um pouquinho. Então damos início à palestra Dança e Educação, Diálogos entre Rudolf Laban e Paulo Freire. Se eu soubesse. Como está a visão? Tá bom. Melhor assim. Eu quero ver vocês. Essa hora, depois de 3 aulas, né, a gente vai ver tudo pode acontecer, né? Gente, em primeiro lugar, Carla, muito obrigada pelo convite, né? A gente já teve duas aulas, 2 workshops, né? E acho que todo mundo saiu muito nutrida do trabalho da tarde, né? E eu agradecer muito a presença de vocês, principalmente quem está vindo para o 3º turno, né? Isso é ótimo. A gente, em geral, faz 3 turnos, né? Então, a gente está dando essa continuidade. Muito gostoso estar aqui na UFMG, Carla, a gente sabe do que é, né, e como a gente é quem produz eventos sabe o que é produzir um evento, né, e tá podendo vir. Então é uma honra estar participando aqui com vocês hoje. Obrigada mesmo a todos, né? E preparando essa fala, eu pensei o seguinte, assim, o que mais a gente tem para dizer que a gente já não disse dançando hoje à tarde e hoje de manhã, né? Então fica difícil mesmo, né? Então eu estou tomando essa conversa hoje, para pontuar talvez algumas coisas que a gente já falou, para quem não esteve à tarde dançando, né? Talvez levantar algumas coisas, reiterar outras, me repetir imensamente em outras ainda, mas eu sei que a gente já lê os livros, já lê os artigos, eu fico sempre me cobrando o que mais eu posso dizer. O que eu posso dizer, eu não tenho para dizer, gente, não vai ter nada, talvez, mas assim, é a possibilidade de a gente conversar. Então, eu acho que essa é a novidade, a diferença entre a gente estar lendo um livro, um texto, e estar aqui agora. Então, na verdade, eu preparei PowerPoint, tudo como tem que ser, mas é mais talvez um instigador de conversas entre nós, né? E a gente pode desviar, pode continuar, acho que a gente vai avaliando um pouquinho. Tentei, então, assim, para tentar, sempre gosto de pensar muito na proposta, né? Que título é esse, né? Dança e Resistência e Educação, por uma pedagogia dançante. Sempre fazer uma palestra, eu fico me debruçando no tema, né? Tentando adivinhar o que ia na cabeça de quem propôs. E me fazer muitas perguntas em relação a esse tema, para a gente poder expandir um pouco essas possibilidades e ir direcionando por onde a gente quer trabalhar, né? Então, a primeira palavra que me inquietou muito foi essa ideia de resistência. Óbvio, né? Porque, né, gente? Preciso dizer mais. Então tá bom, né? Mas assim, o que a Carla estava pensando, a equipe da Carla estava pensando, né? O trabalho, a gente sabe que é sempre feito em equipe. O que isso quer dizer? Por que isso nesse momento? Né? Por que essa escolha? O que isso tem a ver com dança? Né? E por que a Carla me convidou? Porque é sempre que eu me pergunto. Quando ela me convidou, ela estava pensando o quê? Qual era a referência dela? Importantíssimo. Tem tanta gente para ser convidada, né? Eu agradeço mais uma vez o privilégio de estar aqui. Mas, e lógico, eu gosto muito assim, quem conhece o Fábio tem um marido que é da área de língua e literatura. Eu aprendi que toda palavra a gente vai procurar a etimologia, não é isso? E os significados, né? E eu fui correr atrás da etimologia, dos significados, mas para a gente sair um pouco da nossa caixinha, né? E tentar expandir. Resistência é manter-se firme, opor-se e persistir. Tem várias possibilidades, eu escolhi essas 3, né? Então, pensar um pouquinho justamente nisso, né? Mas resistir aqui. O que isso está no título dessa palestra? Porque isso hoje teria rigor a ver com o que a gente está propondo nesse seminário, né? Resistir a quem? Vamos dar uma palavra aí, né? Pode falar. Vai de Dória, Temer, Gedel e Gilmar Mendes, né? E aí vai, né?
Mas é legal a gente pensar quando você fala, vou resistir. Também para isso não virar um jargão, nós temos que resistir, vamos lutar até o fim. E às vezes a gente fala, e você fala, vixe, você não sabe mais o que é lutar, não sabe mais o que é resistir, e a gente acaba desistindo. Porque eu acho que um grande faceta do que está acontecendo hoje é justamente isso, fazer a gente ir perdendo fogo. Depois você ir para a rua 10 vezes, né? Com a roupa, né? Você levar bomba. Então, a gente pergunta assim, tá, a resistência, eu acho que é uma palavra-chave importantíssima, né, Carla? Mas o que a gente está pensando aí? O que a gente pode pensar, na verdade, quando a gente pensa em resistência, né? Outra coisa, quem resiste? Educadores e artistas, né? Isso, Raquel. Isso, eu sou artista, eu vou resistir. Porque, na verdade, a nossa vida foi uma resistência para tudo. Né? A gente tem uma trajetória, né? Quem está na área de educação e de arte, momentos melhores, momentos piores, mas, grosso modo, a gente nunca teve em berço esplêndido, né? Sim? É resistência. Só que a gente estava vendo decolar, né? Eu, pelo menos, estava. Né? Nossa geração estava assim, começou a ficar feliz, né, Kátia? Né? Oh, que bom, vou entregar o bastão. Tchau, gente. Deixa isso aí também, né? E a gente volta, não só com o bastão, mas volta com todo aquilo que a gente tem de experiência, de carga, para poder estar nesse momento do hoje, né? Mas quem é essa? A gente tem essa exigência de quem que vai resistir? É uma classe que vai resistir? São pessoas? São famílias? São estados? Né? A gente tem tantas divisões hoje na nossa sociedade, dependendo de como você queira olhar a sociedade. A gente pode fatiar por gênero, a gente pode fatiar por etnia, a gente pode fatiar por classe social, a gente pode fatiar por profissão, tem tantas fatias, né? Qual é a expectativa quando a gente fala vamos resistir? A gente se perguntar, mas tem muitas expectativas, né? E pensando também mais uma coisa. Quando eu vou resistir? Quantas vezes agora vocês pensam com vocês, vocês aguentaram, desde naquele início, pré-impeachment, pós-golpe, você tem uma hora que você teve que parar e falar, chega, não dá mais. Né? Chega uma hora que, não sei se foi com vocês, mas chega uma hora que você fala assim, eu tenho que começar a escolher as manifestações que eu gosto, não, eu enlouqueço. E a minha vida para. Aí vem o conflito, mas se eu não for, aí que vai parar mesmo, não é isso? Vocês tiveram esse conflito? Continuam tendo? A gente está em São Paulo, eu vou falar um pouco do referencial que eu tenho, né? A gente está com a Frente Única de Cultura, a gente está com o movimento Descongela Fomento da dança, a gente está com o movimento dos educadores, a gente está com o movimento de todo mundo inserido em tudo. Chega uma hora que você começa a ficar mais seletivo porque a vida continua. Mas aí você para pensar, mas ela vai continuar se eu ficar me preocupando só com as minhas coisas? Ou como é que é isso? É um conflito que compartilho com vocês ou não? Não sei se vocês estão... Então essa ideia de resistir é ir para a rua. Resistir é pensar, não, às quartas-feiras eu vou para a manifestação. Se não for quarta, eu não vou. Quarta-feira é dia de manifestação. Não é assim, senão não é resistência, vira rotina. Não é? E eu comecei a perceber que as manifestações do ir para a rua começaram a virar rotina. Eu falei, alguma coisa está errada. Não pode ser rotina. A gente é bombardeado por tantas coisas a cada minuto. A gente está todo mundo meio desnorteado, né? Eu estou sentindo e ficando cansado. Mas a hora que a gente tem que começa a ficar cansado é que a gente tem que recuperar as forças de novo, porque é isso que eles querem, né? Todo mundo cansa, né? Não pode cansar, né? Tem que ser incansável, né? E aí vem uma pergunta bem freiriana. Eu vi Paulo Freire nessa faculdade, tudo quanto é canto, que bom, né? Por que resistir? Né? De novo, para não virar um jargão. Para não naturalizar uma coisa que é tão importante, tão significativa. A gente vai naturalizando, né? Artistas principalmente, porque a arte é resistência, muitas vezes. O que a gente produz já é resistência. Quem que me falou hoje do humano? Quem me contou a história do humano? Foi você. Conta pra gente, quem é o artista? Vocês conseguem ouvir? O Wagner Schwartz estava fazendo um trabalho remontando os bichos da Lígia Clark com o corpo. Então a proposta é que ele esteja parado e o público manipula o corpo dele como se manipulasse as esculturas da Lígia. E teve um momento em que uma mãe foi com uma criança levar a criança para interagir com a obra, isso foi filmado, isso caiu na mão do MBL
E aí eles falaram que era apologia à pedofilia, que aquela obra tinha que ser interditada e que ele estava nu, que né, aquilo não podia acontecer, e interditaram a obra do Wagner Schwartz. Mais uma para a coleção, né? É? Vai ser o carnaval, a gente não sabe bem. Mas essa ideia é que a gente, eu tenho a impressão que agora a gente vai começar a colecionar, né? Daí do Santander, a Wagner Schwartz, aí em Jundiaí, os Santos também, uma apresentação do SESC foi proibido de apresentar aquela obra, e agora a gente vai. E eu estou ficando preocupada porque a gente fala assim, já sei, igualzinho 64. Ele pode falar isso, né? A gente nasceu nessa geração, mas assim, sabe naturalizar? Já sei não, como é que é isso, né? Então a gente tentar ver que tipo de coisa a gente pode estar fazendo, o que quer dizer, na verdade, essa resistência, né? Eu acho que uma das palavras-chave, quando a gente fala em resistência, estou falando de uma forma geral, em que a gente, aí principalmente artistas e educadores, nós somos do fazer, nós somos da nossa profissão se configura no fazer. Uma reflexão também é óbvio, mas só refletir, aí você não se chama artista, né? Só refletir, você ainda não é um educador, faz parte da nossa profissão, mas a nossa profissão ela só se concretiza eminentemente no fazer, no contato com o outro, né? Eu tinha uma orientadora no mestrado, a Valerie Preston, chiquérrimo, né? Então, ela falava assim, the dirty feet and the sweat of the body, né? Os pés sujos, o suor Ela foi aluna do Lapa, né? Aquela coisa, se você não sentir os seus pés sujos, o suor do seu corpo, você ainda não está dançando. Mas essa frase ficou ressoando, e é verdade, né? Quando é que a gente... a nossa intensidade corporal que faz a nossa profissão se realizar, né? Então, acho que uma pergunta que a gente sempre se faz muito é como resistir, dado que resistir é importante, né? O que é isso? Como é que a gente pode pensar essa história, né? Como uma boa freiriana, vou fazer mais uma pergunta. E se não resistirmos? O que acontece? A gente tem que pensar nisso também, não é? É? Tem duplo sentido. Obrigada. Né? Eu fui começando a fazer uma lista. Isso é um pouquinho, né? E fez da maneira, acho que dá para ler sim. O que seria essa resistência hoje, ainda de um modo mais amplo? Né? Eu fui fazendo uma lista das hashtags que a gente vai encontrando na internet, a gente encontra nas manifestações, né? E buscando em cada uma delas esse sentido do que seria essa resistência. A primeira delas é óbvia, né? Até isso a gente cansou de falar, né? Primeiramente, a gente até cansou de falar já, né? Não pode, né? Mas assim, acho que a primeira coisa, quer dizer, não é mais a pessoa do termo, mas tudo que ele representa em termos de organização política e proposta, e um grupo muito grande. Eu acho que agora ele está, na verdade, catalisando todo esse grupo, toda essa corrupção, né? Mas Deus, se vocês foram encontrando com essas hashtags nas ruas, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Essa ficou muito famosa, né? Foi muito presente. Mas o que a gente está dizendo aí? Quem saiu que mexeu com uma, mexeu com todas? O que a gente está dizendo aí? Aqui nós estamos resistindo quando a gente traz essa hashtag ou essa placa. A violência contra a mulher. Oi? A violência contra a mulher. Estamos resistindo à violência contra a mulher, à sociedade machista. E que proposição a gente faz quando a gente põe uma hashtag dessa? Porque ao mesmo tempo que eu estou reagindo e resistindo contra alguma coisa, eu estou propondo outra, né? Conheci palavras. A união, né? A união. A colaboração. Estamos juntos, né? Eu sou todo sou eu, né? Estamos todos. E é uma palavra que eu acho que está. Nós estamos passando pela terceira onda feminista agora, né, gente? Já de caso está muito claro isso, né? O que eu tenho visto, assim, até de estudar as outras ondas, é óbvio que eu não estava. 60 eu estava nascendo ainda, né? Mas tem uma palavra-chave que eu acho do movimento da terceira onda feminista, que é a sororidade. Vocês já ouviram falar bastante, está em todos os filhos de Frida, eu não. Quem faz o Instagram? A gente teve um espetáculo que a gente acabou de montar, que era sobre a questão do movimento feminista, né? Então eu acompanhei as filhas de Frida, os feminismos, a Frida no Instagram durante muitos e muitos e muitos meses, né? E essa é uma das hashtags que mais aparecia,
Então, quando a gente fala mexer com o homem, a gente pensar na questão da sororidade, ou seja, mulheres são irmãs, mulheres se protegem, mulheres se elogiam, não é? Mulheres não concorrem umas com as outras. Isso é uma grande conquista do movimento da terceira onda, não é? E é muito lindo que essas meninas que estão nascendo hoje, quem tem filhos, filhas adolescentes, está percebendo muito isso, né? Quer dizer, se você acha uma coisa bonita, elogie, fica ao lado da mulher, não contra ela, né? Mas é um recado muito importante, não só para as mulheres, né? Mas falar assim, olha, não adianta, porque uma das grandes tendências que a gente tem, enquanto não apertar o nosso calo, a gente não se mexe. E eu acho que o que essa hashtag está trazendo como resistência é, não pisou no meu, mas pisou de alguém, então pisou no calo de todo mundo, né? Essa questão da sororidade é muito forte, né? Outra, aí vem os machistas não passarão, né? Machistas não passarão, né? E a gente pensar aí, lógico, na questão, está mais ligada à questão da mulher, mas a gente pensar não só na mulher como na questão binária de gênero, né? Mas em todas as mulheres e esse gênero mais estendido, né? Que entram as trans, entra toda essa... Então a gente está focando um pouco na mulher, mas ao mesmo tempo a gente está focando numa sociedade machista, que no fundo a gente está focando numa sociedade patriarcal, que está representada por esse Congresso e por todos os nossos ministros, sim? Todos os homens brancos, mais de meia idade. A gente pode dizer que eles são machistas, eu não conheço um por um, mas assim, eles representam muito esse grande grupo. Então não é só pensar o machismo em relação à condição feminina, mas à sociedade de modo geral. Quer dizer, num patriarcado instaurado como a gente tem hoje, então, uma sociedade machista, sim, então é resistir contra o machismo, de uma forma geral. E vai, em última instância, pensar na questão do patriarcado, né, que é uma das grandes, pensar em termos de universal e particular, né, esse grande movimento, né, contemporâneo. Eu gosto assim de fazer esse exercício, né, tem muito mais por trás de uma plaquinha, não é? Tem muito mais, né? Quando a gente pensa nisso, né? Contra o desmonte da cultura. Esse é bem paulistano. Aqui vocês também usaram isso? Porque as nossas secretarias de cultura estão desabando, né? Todos os nossos programas, a gente assim... Estamos ficando bem felizes por o que estava acontecendo em São Paulo como conquista, não como doação, né, dos nossos governantes, como conquista da classe artística, né? Existia um programa interessantíssimo, já tinha quase uns 7, 8 anos que é o programa vocacional dança, todos os programas vocacionais, são cursos que os artistas davam em todos os céus de toda a cidade de São Paulo. O PIA, que era um programa também de educação pelos artistas, trabalhando mais com as crianças pequenas. A Lei de Fomento à Dança, que eu não sei se aqui vocês conhecem, né? Mas uma grande conquista há 10 anos na classe de dança de São Paulo, né? É um programa que já em 10 anos, né? Quando a gente começou o programa de Fomento à Dança, tinha inscrições de 30 grupos. Agora, cada nova versão do projeto de fomento, a gente tem mais de 100 grupos, bons grupos escolhidos, né? Então, assim, o que a gente foi percebendo foi, estávamos conseguindo a muito custo que o Estado assumisse o apoio à pesquisa de ponta. Aquilo que a sociedade não assume, o Estado estava assumindo. Certo? Porque agora você vai lá, quando você conseguiu o patrocínio, grosso modo, eu vou ter que negociar com o Itaú, certo? Muito difícil o Itaú falar falso para você. Sim? Se falar, me conta alguém, não é? Mas é uma forma, quando o Estado está encarregado, não é de subsidiar ou não é subsidiar, não é bom termo, né? Mas de garantir a produção cultural, está garantindo também a pesquisa, está garantindo a autonomia do artista, sim? Não é? Quando a gente entra no sistema, então, essa ideia contra o desmonte da cultura, quer dizer que o Estado não está assumindo aquilo que ele deveria estar assumindo, pelo menos do meu ponto de vista, né? A gente, grosso modo, a gente também está falando o quê? Da mesma forma que os machistas não passarão em instâncias, se a gente for pensar os universais, a gente está falando, é uma resistência ao patriarcado machista, aí é uma resistência ao capitalismo, sim? A sociedade capitalista que só se move, né, em função desse consumismo, em função dessa lucratividade, né? Isso já é muito além disso, né? Artista não é vagabundo. Quem lembra dessa? Quem lembra quando surgiu? Lei Rouanet. Hã? Lei Rouanet. Lei Rouanet. Uma das primeiras coisas
o Temer foi fechar o Ministério da Cultura, não foi? E aí começaram todas as ocupações. Mexeu com todos, né? E aí começou essa ideia. E aí essa distorção, né, Raquel, da Lei Rouanet. Gente, a gente se cansa. Deixa eu te explicar o que é a Lei Rouanet. Deixa eu te explicar o que é a Lei Rouanet, não é? Ah, sim, a Lei Rouanet do PT. Não, mais essa, né? Porque agora dos culpados é sempre... Né? Essa mania que a gente tem de achar culpados. Quando a gente acha um culpado, tô feliz, né? Não, o culpado é a mãe, o culpado é o pai. O culpado aí a gente relaxa quando acha o culpado, né? Mas, essa ideia, o artista no vagabundo surgiu bem nessa época, quando foi das ocupações, que começou em todas as funartes, né? Os prédios e os móveis. Porque a funarte é um órgão que praticamente desapareceu. Sim? Não sei se vocês se lembram, mas ele desapareceu no governo Pandemia, ele voltou no governo Lula, cheio de problema, acho que ninguém estava plenamente satisfeito. Né, para a dança, como um todo, no Brasil inteiro, a gente tem um prêmio, né, de 80 mil reais. Gente, eu quero 80 mil reais, pelo amor de Deus. Mas a gente pensa, o que a gente arrecada, tá certo? Em termos de impostos. 80 mil reais não é muito pouco. E quem não tem nada, 80 mil reais é uma vida. Você manter sua companhia não por um ano, você mantém por 3 anos. Mas não está certo, né? Eu já estava, assim, insatisfeito com o que estava. E agora a Funarte está totalmente acerta, ela os cofres zero. A gente tem conversado muito com o Fabiano Carneiro, que é o coordenador de dança, ele fala, Funarte está mal conseguindo manter os seus quadros trabalhando. Né? E já era essa coisa, né? Uma Funarte, você tem um prêmio para dança. Do Brasil inteiro, na cidade de São Paulo, 20 milhões de habitantes, eram 3. Né? Tá certo? Então a gente já não estava bom, né? E aí a gente deve pensar que ficou pior, né? Esse artista no vagabundo acho que veio um pouco dessa revolta, né? Por uma escola sem censura, vocês tiveram essa aqui? Eu sou portadora de péssimas notícias, né? Em São Paulo já tem 2 cidades, Campinas e Jundiaí, está em tramitação na cidade de São Paulo também. A aprovação da escola sem partido. Aprovado pelos vereadores. Né? O que a gente está dizendo aí? Né? Somos contra a escola sem partido, contra o desmanche. E aí, por uma escola... E mais, daí quando a gente fala uma escola sem censura, vamos pular isso no lado positivo. Né? Então a gente está resistindo a uma escola com censura e defendendo uma escola crítica, uma escola ampla, uma escola com livre acesso ao conhecimento, uma escola que discute e assim vai. Né? Aí só para a gente estar... Isso é um exercício pessoal meu. Vamos resistir. Tem que saber o que eu estou resistindo, né? Não é uma reforma da Previdência. Daqui a pouco... A gente foi esquecendo, né? Vocês saíram na rua pela uma reforma da Previdência? Greve geral, gente. 35 milhões de brasileiros na rua. Não é? Ninguém estava acreditando. Parou o país, né? Mas, cancelando o espetáculo, aquela coisa toda. Mas, e agora a gente não sabe o que está acontecendo, né? Se você não é a pessoa tenaz que abre os sites e tudo isso, mesmo assim as informações estão todas muito confusas. Alguém sabe em que instância de votação isso está? O que já foi aprovado? Que modificações eles estão fazendo? Não é? A gente vai deixando a coisa ficar mais nova. Eu, por exemplo, não estou sabendo muito. Mas passou a reforma trabalhista, passou o congelamento de educação e saúde por 20 anos e vai passar um daquela da noite, né? E aí a gente está dizendo não à reforma da Previdência, a gente está dizendo sim aos nossos direitos de trabalhadores, né? Como trabalhadores. Né? Voltou a discussão da redução, não sei se vocês estão a par. Esse eu pus ontem, chorando, porque já a redução já está com 16 anos, agora eles querem maioridade penal com 14 anos. Né? Daqui a pouco a pessoa nasce e já vai ser presa, né? Já tá... Eu estou brincando para não chorar, né? Mas quando a gente fala redução não é a solução, vou resistir a essa proposta, a gente está então de acordo com o nosso sim. Vamos pensar nos nossos sims? Aqui todos os educadores, né? Que sim é esse? Sim é a infância, sim é o direito de brincar, sim é o direito de ir para a escola, e no nosso caso, sim é o direito de dançar para a escola, sim? Esse foi o último, né? Que foi, não apura que esse aí
A gente, cada dia você acha que começa a respirar mais uma cacetada, né? E a gente acha que, mas assim, eu acho que podemos a gente pensar que o direito que foi conquistado, ele não vai sair facilmente. Porque aquilo que foi já de fato introjetado, né? Eu sei que uma legislação vai dificultar muito a nossa vida, né? Mas eu estou esperando um grande levante. Quando é que vai ser? A gente não vai aguentar mais, né? Não vai falar assim, nossa, deixa eu preparar minha aula de amanhã. Não, você vai preparar a sua aula de amanhã falando dessa questão. Sim? Isso que eu fico pensando, né? E a Amazônia é nossa, eu acabei de inventar. Vindo pra cá, pensando, né? Mas agora parece que voltou atrás, né? A questão da renca, né? Volta atrás, mas ao mesmo tempo o pré-sal já foi vendido e a Amazônia já está sendo privatizada, sem a gente saber. Porque eu fui fazer a nossa lista, pensei assim, gente, está faltando alguma coisa em relação à sustentabilidade, ecologia, eu lembrei. Mas isso é muito, na verdade, essa hashtag é muito antiga, né? Que a gente está pensando, quer dizer, o que está acontecendo? E de novo aquela Amazônia lá longe, né? E essa fala ridícula e absurda de que a gente não tem competência para cuidar, então vamos vender mesmo, né? João Dória é um trabalhador, ele vai ser candidato a presidência, então eu tenho que contar para vocês de novo. Quinta vez que eu falo isso, eu estou apavorada, vocês vão, meu monstro, né? E ele está achando que vai ser presidente, deixa só ele ganhar a disputa interna do PSDB, é bem provável, né? Mas a gente pensar um pouquinho nessa questão dessa resistência, né? Aí voltando ao nosso título, né, do seminário, obviamente aparece a palavra dança com força, né? Com resistência e a dança. A dança é a nossa resistência, né? Pelo título, nos induz a pensar que sim, né? E eu faço questão de perguntar, dançar é resistir? Sempre gosto assim, eu sou a freiriana bem convicta, né? Sempre que a gente tem muita certeza, a gente tem que duvidar, sabe? Aí seguindo todo pelo menos foi o que eu aprendi com o Paulo Freire, sobre o Paulo Freire, trabalhando de forma que eu acredito que seja voltada para isso, né? Quando a gente está numa unanimidade muito grande, você tem que levantar uma dúvida, até para você ter mais certeza, né? A gente está aqui porque a gente acredita que sim, né? Mas eu resolvi me perguntar, todos dançam para resistir? Se você perguntar hoje, faz uma enquete na sala de aula. O que você acha que você vão ter como resposta? O que você dança? Faz um jogo de imaginação. Quantos vão dizer eu danço para resistir? Então a gente falar que eu danço para resistir é de uma minoria que está vendo assim. Uma das coisas que eu mais ouvi ao longo da minha carreira, Isabel, esquece o nosso, né? Dança, sociedade, luta, resistência, transformação, né? Não é outro. Mas eu sou capricorniana e sou teimosa. É outro quando eu vir que é outro. Quando tiver criança na rua pedindo, vendendo bala, eu vou continuar com essa teimosia, né? É muito interessante, porque agora o Paulo Freire volta com tudo, né? Para ter muitas respostas a essas nossas ansiedades, né? Mas pensa nisso, faz uma enquete na tua sala de aula, hora que você, amanhã é sábado, segunda-feira, pode ser amanhã também. Manda por WhatsApp no seu grupo, né? Veja o que você tem como resposta. Posso apostar? Sim. Dançar é vida. Dançar é a minha vida. Né? Eu não vivo sem a dança. Tá? Não é que está errado, eu não estou também usando lógica, dançar é vida, tudo isso. Mas você percebe que está muitas vezes fora do escopo que dança pode ser resistência política, resistência social, resistência, né? Contra todas essas coisas que a gente acabou de falar. Então pensa nos artistas profissionais mesmo. Né? Muitas vezes a dança é mais uma questão egóica do que uma questão de resistência política, social, comprometimento, né? Assim, estou olhando para a Raquel aqui, inevitável. Vai ser meio autobiográfica essa minha fala agora, né? Um monte de gente da nossa idade que parou de dançar e está voltando a dançar. Nada contra, pelo amor de Deus, que maravilha. Mas eu estou me perguntando muito, das muitas amigas, eu estou dando uma força, que bacana.
Mas você está voltando a dançar porque você está se sentindo envelhecer e você quer se tornar jovem de novo? É uma questão egóica voltar a dançar? Ou você vai voltar a dançar porque você tem uma causa? E a arte é que te vai preencher, que vai te traduzir essa causa, essa vontade, né? É interessante a gente ver isso, né? Isabel, talvez não tenha a motivação do conceito de resistência, mas tenha como consequência de todas as resistências. Diferentes resistências, Sim. Talvez ele faça isso intencionalmente, mas resulte nisso, não é? Perguntar. Sim, lógico, a leitura pode ter uma leitura como resistência, e a outra pode ser uma leitura que estava deprimida, a dança me faz ficar feliz, mas isso tudo se ligado. É por isso que a gente continua, não é? É que o meu papel é justamente fazer isso, você conseguiu trazer bem. E aí eu fico me perguntando, quanto dança é resistência? Né? Turma, na hora da aula, na hora do espetáculo, na hora que você vai para a rua. Agora todo mundo está indo para a rua, né? Para dançar e para tudo isso. Muitas vezes você vai para a rua porque não tem mais palco em teatro, porque os teatros estão acabando. Não tem mais refletor, não tem mais gelatina, não tem mais técnica, não tem linóleo, não tem nada. Cadeira quebrada, aí todo mundo resolve ir para a rua. Não tem cachê, então se não é para ter cachê, mas não dançar na rua, né? Agora estou sendo bem frio, bem chato. Ou não, o momento de dançar na rua agora está sendo muito importante como uma opção política e social também. Está descobrindo outro setting, né, para a gente poder dançar. Tem as duas coisas, né? Em geral você é empurrado para a rua quando não tem mais teatro, mas não é só isso. É muito diferente você dançar na rua e você dançar no teatro, né? Seja o valor do julgamento aí, né? É mais uma. Por que a dança é resistência? Por que a gente afirma isso com tanta convicção? Né? Porque mais um tempo. E todas as danças são resistências? Ou é só a dança contemporânea? Balé é resistência? Jazz é resistência? Danças brasileiras é resistência? Danças codificadas, eu vou pôr tudo no mesmo pacote. Existem, não? Estou provocando a parte. Não é? Não é? O meu medo é essa generalização. É ter que olhar um por um. Né? Como é que é isso? A gente põe no pacote. Eu sempre põe no pacote as danças codificadas e os processos criativos. A dança contemporânea, em geral, a gente está trabalhando com mais processo autoral criativo. É também uma definição super frágil, mas pode se pensar nisso. Muito obrigada. Próximo, por ali. O que torna a dança resistência? Uma dança resistente. Porque, historicamente, se você for pensar, eu estou colocando na caixa aqui, históricos de algumas danças brasileiras, quando mostra a capoeira? Sim. Resistência. Historicamente, não é? Sim. E talvez hoje não seja, a capoeira hoje você está lá, não seja, a gente nem se lembre. Tudo que está nessa proposta de dança foi e continua sendo. Porque a gente acaba ensinando, dançando capoeira com mais um conjunto de passos e de golpes. Quando é que a gente vai repotencializar a capoeira e lembrar disso? Não só lembrar falando, mas lembrar dançando, isso é uma forma de... Né? Como é que a gente está olhando para todas essas danças, né? E outra pergunta é o quando, né? E essa pergunta para mim é crucial. Basta dançar para resistir? Nós dançamos, vocês estão dançando desde a quarta-feira, que dança. Todos os caras do congresso estão lá botando um monte de coisa que tem nada a ver. A gente fala, estamos resistindo porque estamos dançando. Eles estão lá, destruindo o país. E a dança que você fez hoje mexeu em alguma coisa que tem no congresso? Eu agora estou sendo bem idosa. Porque eu me pergunto o tempo inteiro. A minha dança mexe com as pessoas, a minha dança transforma. As coisas que eu ouço depois do meu espetáculo. Então agora estou sendo cívica comigo. Eu dormi em paz. O cara que eles estão lá vendendo a Amazônia, o João Trabalhador, cuidado que ele vai ser candidato, vocês vão ter que me ajudar a derrotar esse cara em Minas Gerais. Ele foi, eu já contei isso na aula de hoje, ele foi para Dubai, fez um vídeo, vocês viram esse vídeo? Ele vendeu São Paulo. Era assim, São Paulo temos tantos parques, São Paulo tem tantas
casas de cultura, e agora botou preço para cada uma dessas coisas. O Pacaembu já foi vendido e agora o Airbnb já foi vendido. Vendido, não é concessão, não, vendido. E eu entro no elevador com o meu vizinho, o vizinho fala, mas é isso mesmo, o Estado é incompetente? Esse discurso vai te deixando nervosa, né? Não é? E pior que você tem que aceitar às vezes, porque o Estado, como ele está, ele tem sido incompetente mesmo, mas isso não justifica, né? A ausência do Estado, né? A gente pode conversar sobre isso. Muito obrigada. Ela tem a resposta para o seu vizinho no elevador. Fala qual é. O Estado sem competente não torna o capitalismo competente, entendeu? Senão haveria crise de 2008 nos Estados Unidos, que quebraria Guarda essa resposta para você falar para o seu vizinho no elevador. Quando eu ouvir uma coisa dessa, já tem a resposta pronta. É que ele deixa a gente meio desarmado, né? Porque, em geral, é muito interessante. Quem é mais dialógico, quem quer conversar, então a gente não tem essas respostas catapina, né? Tem que começar a aprender. Eu arrumei aprendizado para mim. Porque eu sempre quero ouvir, quero estar pensando mesmo, mas pode ser, quem sabe tem um ponto de vista. Esse é o lado negativo do Paulo Freire hoje, né? Dialoga demais e não chega a lugar nenhum, não, porque é verdade, é assim também. Aí a hora que fecha aquela porta, eu falo, caramba, eu podia ter falado isso, não falei, né? Mas é porque a gente tem outra postura diante da vida, né? E não é para convencer ninguém, mas, poxa vida, tem uma opinião, deixa eu ver, pelo menos eu fui criada assim, isso que a gente acredita, isso que a gente faz com os nossos alunos, não é? Vamos ouvir, cadê a escuta? A escuta do corpo, do próprio vento. A gente tem esse, como propósito de vida, essa escuta. É que às vezes atualmente não está pensando não, já tem que exercitar um outro lado. É? Vai o gesto, vai a expressão. Não, porque eu demoro muito para processar. Eu fico com raiva de mim, não só papum, assim, né? A gente tem outra prática, né? E eles são. Eu li uma coisa assim, mas aí bem assim, né? Que o bem dá voltas, o mal é direto, né? Aí bem e mal, agora eu estou polarizando, eu sei. Mas você explicar por que não destruir a Amazônia demora muito mais tempo do que ele explicar por que sim. Porque vocês são incompetentes, não está acontecendo nada, então se a gente puser uma empresa americana, isso aqui se resolve. Pá. E até a gente explicar por que não, é tortuoso, né? Porque são muitas razões, são muitas justificativas, né? Fica a dica, né? Lançar e resistir. Fiz mais uma lista. Vocês acompanham? Bom. É que eu tentei pegar hashtags que a rigor não tem nada a ver com a dança, mas como é que a gente pode incluir isso nas nossas práticas de dança? Quando a gente fala nenhuma menos, quem foi para a marcha no 8 de março? Marcha Mundial das Mulheres. Vocês foram? Linda, foi uma coisa tão linda, né? E esse ficou, né? Começou na Argentina. Mas quando a gente fala nenhuma a menos, a gente pode ampliar isso e pensar no que está acontecendo hoje em relação aos nossos currículos, em relação aos nossos programas de arte, em relação à inclusão, né? E como nós começamos, esses cortes todos que estão acontecendo, inclusive na legislação do ensino médio, já dessa controvérsia, mas afinal foi cortado ou não foi cortado? Porque eles fazem isso para confundir mesmo a gente. Até onde eu entendi, posso estar... Foi cortado, houve a grita, e eles, na mesma noite, eles falaram que nós estávamos confusos, que não era bem assim. Mas tem gente que acompanhou no site essa mudança. E sim, vai ter arte no ensino médio, nas escolas que tiverem professor. Qual é a escola que vai querer contratar 4 professores de arte, gente? Já é uma disputa comum. Agora a legislação diz que você precisa ter 4, a 13.278 de 2016. A única lei que eu decorei, desculpa. Né? E agora você é obrigatório, um professor de cada língua, todas as linguagens artísticas. O que ocorreria se a gente fosse pensar o que seria o ideal? Um professor de artes visuais, um professor de teatro, um professor de música e um professor de dança. Você já sabe a luta que é para você conseguir ter uma aula de arte na semana. Imagina 4. Para ter um professor, imagina 4. Né? Então, se você for pensar mesmo, é só um jeitinho de a gente se acomodar e falar, tá lá. Mas pensa, vocês, o que está na escola hoje, fala para a diretora que eu de 4 professores de arte. Né? Tá certo? Aí o professor de ciências fala, então também tem que ser 4 de ciências, física, química, biologia.
Né? Talvez precisasse mesmo. Né? E vai convencer a escola e os pais que quem ensina dança não ensina teatro. Né? Quem fez música não ensina artes visuais. Você transita pelas artes visuais, mas você não é professor de artes visuais. O único argumento convincente que um dia, e esse é aquele que eu faço papo, tem alguns que eu tiro assim, né? Porque assim, se foi bom, se foi convincente, aí são coisas que eu pensei muito antes de elaborar esse tchá, né? Um dia foi professor que estava em uma formação na rede de São Paulo. E era para todo mundo. Tinha professora de letras. Aí me veio um insight. Falei assim, você fez o quê? Alemão. Ah, por que você não dá umas aulinhas de francês? Ah, porque eu não falo francês. Então, está respondido. Por que você dá umas aulinhas de teatro? Porque eu não falo teatro. Sim? E ponto final. Ponto virou, né? O único argumento que eu consegui fazer as pessoas pensarem. Né? Mas se eu é feito francês, eu falo francês. Então, é a mesma coisa na área de arte. Às vezes a gente que tem que estar conversando com eles e vendo essas coisas. Esse foi o argumento que eu consegui, estou compartilhando. Pode reproduzir se você achar que vale a pena, né? Mas e quando a gente pensa em nenhuma menos, quer dizer, como é que a gente vai incluir todas as linguagens artísticas, como é que a gente vai incluir todas de educação infantil, aí até eu gostaria que isso tivesse até os universitários dessas possibilidades de continuar fluindo arte. Né? Mais uma. Lute como uma mulher. O que está por trás disso? Vocês já viram que eu estou no meu veio feminista, né, atualmente. Né? Que a gente acabou de fazer um trabalho sobre isso, está pulsando. Mas é que eu acho que o que você pode dizer que é uma hashtag feminista, na verdade, ela é muito mais ampla do que isso, né? O que é o lute como uma mulher? Essa hashtag veio, né, desse senso comum que a gente fala, seja homem, né, lute como homem. E aí começou essa hashtag para contrapor isso, não, lute como mulher, seja forte. Né? Na verdade, essa é a ideia, todos somos fortes. Né? E o meu corpo, minhas regras, o que isso teria a ver com dançar e resistir? Raquel, esse é para você. É que eu conheço a Raquel, mas pode ser para mais gente. Escute o seu corpo. Sim, respeite a escuta do outro. Dialogue sobre aquilo que você está sentindo, pensando, repetindo, percebendo no seu corpo. Né? Aí, para mim, uma defesa é a educação somática. Sim? Não é no sentido de teimosia, mas é uma defesa esse processo de escuta, de percepção, de sensação que a dança traz. Ah, não, sim, eu estou pensando agora aquilo em relação à dança. Estou pensando, sim? Né? Não, em relação a essa hashtag como slogan feminista, tem todas essas questões. Estou pensando como é que uma hashtag que a rigor seria só feminista, por que ela tem a ver com a dança também? Né? Que a gente tem esse que é mais, a gente tem essa questão maior, que corpo é esse? Né? Quando a gente fala da metodologia Follow Me, é campeã mundial nas escolas de dança. Eu, de frente para o espelho, dançando comigo mesmo, meu professor, e um bando atrás copiando. Às vezes eu acho que eu estou exagerando, mas o que a gente não vê? Não é? Que corpo, que regra. Não tem nem corpo, vai ter regra. Não é? Você tem um bando que te segue, você não sabe nem quem está lá. Tinha uma professora de Flamengo que foi o trauma da minha vida. Acho que é legal às vezes, né? Ela não tinha hora para dançar, ela não tinha companhia, então ela entrava, virava para o espelho e a gente vê que ela notadamente ela estava dançando com ela mesma. E a gente atrás correndo. Anos até a gente descobrir por que isso estava sempre legal. Né? Mas se você pegar a média, duvido que isso não seja a média das academias de dança. Academias de dança, né? E a gente tem um tempo ainda para isso começar a se transformar na raiz, não tem? Porque a via de regra, a gente aprende a dançar copiando, caladamente, sem percepção, sem escuta, sem diálogo, sem as regras do meu corpo. Né? E quando é que a gente aprende a dizer, para mim, tá bom? A gente até estava dando aula, essas histórias de... A gente começa a lecionar, né? Aí fui dar aula para pessoas mais velhas. Justamente eu essa não é a minha praia. Mas aí estava lá dançando, mas eles falam, que bom, tudo está dando certo, elas estão dando...
chega pra Isabel, o que é? Eu sou cardíaca. Eu falei, mulher, pelo amor de Deus, você não me falou nada. Né? Ou seja, quando a gente aprende a ser responsável pelo nosso corpo também. Porque sempre a professora que me machucou, mas você falou para a professora que você é cardíaca? Né? Olha, eu sou cardíaca, então vamos olhar para isso junto, não é? Sabe essas coisas, você nem não sabe o que o seu corpo está querendo, como é que você vai avançar nisso, né? Sabe aquela coisa, está doendo? Quem dá aula em escola? Gente, é bom dar aula em escola, né? Mas educação física todo mundo fez na escola. Não tem aquelas amigas que estão com cólica toda semana? E você, se você for nessa da educação somática, fala assim, eu não sei o que é a dor do outro. Eu, como mulher, tenho uma empatia pela sua cólica, porque talvez eu já tenha tido uma cólica, mas eu não sei medir a intensidade da sua cólica. Não é? Mas toda semana também não dá, né? Então a gente também sabe que o limpadinho não é. Então como é que é isso? Eu não sei medir a dor do outro, eu não sei medir o prazer do outro. Não dá para medir, não é? O que a gente pode fazer é ter essa escuta. E cada um se tornar responsável por o seu próprio corpo, as suas próprias ações, não é? Não é responsável no sentido mais fechado, mas bastou. E você tem que falar, se a mulher está falando que ela bastou, porque bastou mesmo, né? A gente não mede. Tinha uma colega na Unicamp, que ela era da enfermagem, e ela me trouxe esse insight também, né? Ela estava falando da questão da depressão. Se você nunca se deprimiu, por mais que você tenha recebido, a gente nunca sabe a intensidade da depressão do outro. Isso é uma coisa que diz respeito a cada um. E as vivências, as experiências de cada um. Então, sério. Então, a gente não tem essa escuta, né? Então, eu estou trazendo essa meu corpo, minhas regras, que é o slogan feminista forte, né? Como é que isso a gente pode pensar isso como forma de resistência para a dança? Na dança, no nosso dançar. Aquela que conta como, né? E grosso modo, a gente vai pensar em cada coisa que a gente já faz, só que a gente não tem consciência, não é? Muitas vezes, do jeito que você está sorrindo, você provavelmente é uma pessoa que respeita, que ouve. Sim, agora falta você ter a sua consciência que isso é resistir, né? Porque você é mulher, os seus alunos, a maioria também, né? Ixi, não estou nem contando mais lindo, né? Essa é boa, né? Essa é que eu mais amei, essa foi na parada gay, né? A Marcia TV é uma bela sacada, né? Quer dizer, a questão de inclusão, né? De identidade de gênero, e que junto com a escola sem partido, em geral a votação é casada, né? E não ao estudo de gênero, identidade de gênero, violência de gênero, esse assunto não se toca, né? E a grande maioria dos municípios de São Paulo foi excluído, São Paulo não, do Brasil, né? A gente foi uma votação atrás da outra, né? A gente vai acompanhando, né? E como é que fica essa questão? Né? Está muito próxima, né? Quer dizer, a gente tem grandes conquistas que foram uma galope, não foram? Se a gente for pensar em termos dos últimos anos, quem foi acompanhando, né? Foi um galope, está ficando bom, não dá para a gente conquista e vai, e ganha, e fortalece, empodera, pum, né? E agora não sei, né? Aí eu vi um negócio ótimo ali onde a gente estava tendo aula de dança, menos frota, mais freio, né? Maravilhoso, né? Pensar que agora o nosso grande conselheiro do ministro da Educação é Alexandre Frota, gente. Que decadência! Que decadência, estado decadente demais. Hã? Nem no governo Collor e nem no governo militar, gente. Longe de defender o governo militar, mas tinha uma coisa da soberania nacional, e esse Congresso nem isso tem, né? Descaradamente vendendo as coisas, né? Gente, 51 milhões nas malas, fotografadas, filmadas. Não sabe nem o que é isso, né? Mala é espécie. Nossa, a gente tem que estar pensando nisso. Não fechem minha escola, esse foi um levante em São Paulo, foi muito forte. Às vezes vocês sabem Geraldo Alckmin, que se não for o João Trabalhador, é o Geraldo Alckmin que vai ser candidato a presidente. Então, cuidado. Você vai lembrar de mim. Cuidado. E o Aécio Neves, né? Nós estamos ali, né, gente? Ó, São Paulo e Minas estão ali competindo, né? Aliás, é uma disputa que eu espero que eles se comam ali, não sobra ninguém, né? Mas foi um movimento muito grande, que as salas continuam sendo fechadas. O que o Alckmin fez? Ele demitiu o secretário de Educação, quando as escolas de ensino médio foram todas ocupadas, isso já faz 2 anos, né?
E na calada da noite fechou uma, fechou outra, fechou outra, fechou outra. E a gente não sabe. Ele foi muito astuto, na verdade ele foi fechando aos poucos. E a gente consegue acompanhar. Né? E o Dória está fazendo isso agora. Né? Racismo não é opinião, é crime e passou por essa. Aí a gente está bem dentro da questão étnica, da questão da descolonização, né? E veja o quanto isso está na dança. Sim? Desde a escolha dos repertórios que você vai ensinar, se você ensina repertório de dança modificada, sim? Até como a gente abordar essa questão num processo criativo. Não é? Com essa questão da colonização que a gente é. Qual é a dança mais importante? Então, o que as crianças dançam? Quanto que elas sabem? Então, como é que a gente vai fazer essa abordagem? Dentro, quem dança o quê é maravilhoso. Já separa, né? Por etnia. Né? É interessantíssimo, muito obrigada, né? Então, essa é uma questão que, se a gente levar essa questão para a sala de aula de dança e estiver implícita na nossa dança, a gente está resistindo. Né? Basicamente. Tem mais um. Esse foi feito no calado da noite. Né? Vocês viram essa? Não. Eu sou portadora de péssimas notícias, hoje que eu estou vendo, né? Vocês não viram? Está sendo votado, já foi votado em 2 cidades no estado de São Paulo, né? E passou no STF. STF, quem sabe é o superior? É o top do top. Não é isso? Que agora sim as escolas públicas podem ser confessionais. Preferencialmente cristãs, é óbvio. Né? Que é a religião deles. Uma das grandes conquistas do Estado brasileiro foi a escola laica. A escola laica foi bonita, mas, sim, a escola laica abre possibilidades para todas as religiões. A gente estava caminhando. Né? Agora, sim, eu não sei como é a realidade aqui. Eu conheço muito professorado de São Paulo porque eu estudo mais constante. Eu só dou umas pingadas, né? Mas, se as professoras evangélicas já rezavam em sala de aula, já propunham atividades voltadas para o, né, não é nem para o cristianismo, certo? O que vai acontecer agora que isso é permitido e apoiado pelo STF, ou seja, não é mais ilegal. Né? Então acabou a escola pública, né? Acabou a escola comum, acabou o diálogo. Um dos grandes desafios nossos é, nessa diversidade de religiões que a gente tem em sala de aula, como é que a gente conversa? Não é isso? Porque tem religião, inclusive, que não permite dançar. E é um dos nossos grandes dilemas. Né? Porque você acredita em... Mas não é uma coisa interessante você poder ter esse diálogo e perceber como é que faz? Que alternativa a gente tem? A criança quer dançar e a mãe que não deixa. Todo mundo já passou por isso, né? Em muitas escolas essa é a grande tônica. Agora, uma religião, a rigor, gente, nós já passamos por isso, chamava feudalismo. Né? Sim? Idade média, não é? Assim, vocês já viram aquela... Ai, gente, os memes do Instagram são ótimos, né? Agora eles todos vestidos, né? O clero vestido, toda a roupagem, né? Da Idade Média, né? Porque assim, tá uma coisa tão avassaladora, né? Agora eu ia mostrar um vídeo, mas eu tô achando que eu vou dar uma pulada nesse. E a gente termina a discussão, depois a gente passa o vídeo, tá bom? Nesse caso também. E aí, finalmente, nós chegamos na educação do título, né? Quer dizer, a resistência, a dança como resistência, né? Aí está bem dentro do meu viés e do meu histórico de vida, passa pela educação. Tudo isso que a gente levantou como possibilidade de resistência na dança só vai existir dependendo da maneira como nós formos educados em dança. Concorda? Pelo menos esse é o meu raciocínio. Todo mundo aprende a dançar. Então, dependendo de como a gente aprende, dependendo do nosso processo de educação para chegar nessa dança que resiste. Sim? Que muitas vezes nossos processos de educação não sejam numa dança que resiste. Chegam numa dança que consente. Né? Chegam numa dança que reforça os valores patriarcais, colonizadores, capitalistas. Não é? Então, não é qualquer dança que salva, não. Né? Não mesmo. Vai depender muito de... Não a dança em si, mas vai depender muito desses processos de ensino-aprendizagem, formais ou informais. Né? Entre bailarinos da companhia, que às vezes você está lá coreografando, você está ensinando o tempo todo.
né? Ou os mais formais, sala de aula, academia, projeto social e tudo isso, né? Eu acho que aí, eu estou tentando traduzir as vontades da Carla com esse título, né? Então, essa educação com processos de construção de conhecimento na escola ou fora da escola, né? Eu tenho experimentado muito com a companhia, né? Entender a companhia de dança como um local de formação e educação, né? Então não tem que chegar pronto, não, né? Toda audição, vamos ver quem está mais pronto para dançar comigo. Não, é outro raciocínio, né? Como é que essa formação no processo de companhia mesmo, né? Que é um desafio delicioso, né? E essa ideia, educação como meio de compreensão, reflexão e participação no mundo. A gente pode definir educação de um monte de jeito, né? Mas eu estou indo por essa rota, né? E o que eu acho que aí, nesse sentido, você fala, a palestra foi Paulo Freire lá, mas nem chegamos lá ainda, né? A gente chega, mas se não chegar primeiro já tá bom, então já. Mas uma das coisas que mais me toca em relação a Paulo Freire, ele entender a educação como um processo de problematização. E essa palavra, ele que inventou, né? Olha que legal, né? E aí, quando esse livro o Pedagogia do Desenvolvimento foi traduzido para o inglês nos Estados Unidos, eles inventaram a palavra problematization, vinda do português. Paulo Freire é uma raça, né? Nós temos uma palavra que foi cunhada nos Estados Unidos da América, porque existiu um pernambucano, agora estou falando assim mesmo, né? Que inventou esse negócio. Olha que maravilha. Inclusive, se você fala isso, você digita problematization, às vezes aparece o vermelhinho embaixo, essa palavra não existe em inglês. Eu acho que não, ela foi cunhada after Paulo Freire, não é isso? e é muito interessante. E aí pensar, né, no que é esse processo de problematização foi o que a gente fez até agora. Olhar de vários pontos de vista, quando está todo mundo de acordo, você levanta mais uma pergunta para ver se é isso mesmo, questionar tudo aquilo que a gente dá como definitivo, né? E o Paulo Freire falava justamente isso. E aqui, Faculdade de Educação, passou pelo Paulo Freire, já estudou, só para eu ter uma ideia. Tá, legal. Tá, se eu estou muito repetitiva, vocês fazem aquela cara de Isabel, isso a gente já sabe, tá bom? Aí a gente passa, né? E tem umas coisas para a gente pensar. O processo do básico, né? Problematizar não é criar problemas, obviamente, né? A gente tem muita essa ideia, mas vamos falar por problematização, né? Então não é criar problemas, mas eu vejo a problematização foi o que a gente acabou de fazer até agora, né? Arar o terreno. Você vai estrada de barro, está tão sedimentada, que é tão lisa que ela é perigosa. Já passaram por isso? Aí você fala, manda o quê? O cascalho ali, né? Revolver essa terra. Então, para mim, problematizar isso é arar a terra, revolver a terra para a gente escorregar. E arar a terra para poder plantar. Sim? Você não arada? Não. Difícil você cultivar uma terra não arada. Então, para mim, assim, só mais como uma metáfora mesmo, o processo de problematização é aquele processo que você ara o terreno. Para a gente pôr um pouco de lado as nossas certezas absolutas. Todo mundo é cheio de certezas absolutas, né? Impressionante, né? Pai e mãe, pior ainda. Professor, então, né? Sobe até no palquinho, né? Mas para a gente pensar um pouquinho. E a minha grande questão aí na minha carreira, lógico que a gente trabalha com dança, né? Tive o grande privilégio de trabalhar na Secretaria de Educação quando Paulo Freire era secretário de Educação. Já falei isso hoje à tarde, não era assim meu chapa Paulo Freire, não, né? Porque eu jamais, acho que... Mas ele tudo bem, mas ele era, vamos dizer, o grande mentor da Secretaria de Educação e trabalhava numa equipe, né? Ele trabalhava com assessoria da área de dança. Mas, durante todo esse período, foi pensar muito isso. A nossa área de conhecimento é eminentemente corporal, né? E o trabalho do Paulo Freire é muito verbal, porque ele é filósofo, e toda a problematização, o processo crítico, todo conversa. Os círculos de cultura, conversa. Então, o que eu tenho me perguntado já nos últimos 30 anos de carreira é como problematizar no corpo. Sim? Um monte de interrogação, então. Eu não vou dar resposta, vocês vão levar isso para a sala de aulas de vocês, né? A gente tem um jeito que a gente vai fazendo. Mas pensa nisso, como você problematiza no corpo? Como é que você ara terreno no corpo? Mas, fica claro a metáfora um pouquinho da gente ver? Não é?
Porque como a gente que fez a aula de hoje à tarde, a gente problematizou no corpo, você achar? Eu acho que sim. Sim, quando você propõe várias coisas, você tem que descobrir o que fazer, experimentar um, experimentar outro, descobrir, né? Esse processo de descoberta, né? Ó, e com o vídeo aqui, será que a gente dá tempo? Vai pra mim. Aquele que é pretinho. Vocês já viram esse vídeo? Ele rodou na internet, mas eu quero continuar. Não basta saber ler mecanicamente, Eva viu a uva. É necessário compreender qual a posição que Eva ocupa. Vocês viram esse vídeo? Então que bom. Foi na época que a escola sem partido, ele saiu logo depois daquela primeira reunião do Frota com o ministro da Educação, né? Que foi oficialmente o Escola Sem Partido se posicionou. Não basta saber ler mecanicamente, Eva viu a uva. É necessário compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir uvas e quem lucra com esse trabalho. Paulo Freire. Quem é Eva? Onde ela mora? Como a uva é produzida? Quem lucra com a produção da uva? Quais são os direitos de Eva? Por que não querem que Eva conheça a sua história? O que está sendo negado a Eva? Cálice, 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 Pai, afasta de mim esse cálice. Atenção, senhores pais, esta aula está liberada pela Escola Sem Partido, Ordem e Progresso. Arroz à grega, parabda, 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 parabda. Né? A gente estuda, né? Muito bem feito o filme. E saiu também na época da grande manifestação verde e amarela contra esse governo corrupto. Vocês lembram disso, né? Que é o que ficou muito... Vocês lembram das placas que eles carregavam? Chega de Paulo Freire, né? Vocês lembram disso? Não sei se vocês sabem, Paulo Freire ele é patrono da educação de São Paulo. E agora está passando uma lei na Câmara dos Vereadores para tirar isso do Paulo Freire de novo. E quem é o prefeito de São Paulo? É o João Trabalhador. Por quê? Porque ele vai se candidatar. Ele vai passar a perna no amigo. Dos amigos, né? Cara de fominho, né? Mas eu queria pensar com vocês um pouco, né? Para quem não tem esse histórico do Eva viu a uva, talvez vocês já tenham sido alfabetizados nos governos democráticos. Vocês não lembram que era o Eva viu a uva? Mas Eva viu a uva da cartilha com Caminho Suave, que já está na edição 300 e pouco, né? E como as pessoas aprendiam a ler, o Eva viu a uva, e copiavam. E Paulo Freire vem com um novo processo de alfabetização, né? E fazendo o processo de alfabetização um processo para você poder pensar, refletir, criticar, se compreender no mundo. Então foi altamente revolucionário, obviamente, por isso que ele foi exilado, inclusive, né? E sua volta, ele foi exilado, ele fez parte de todas as ligas do governo Jango, ele foi exilado e voltou só com a anistia, né?
eu não paro de trabalhar, né? E aí tem toda uma história aí em relação ao Paulo Freire, né? Mas queria pensar um pouquinho em vocês, a história da resistência, o Eva Viúva, vamos fazer aquele papelzinho que aparece, essa escola foi liberada pela escola rebatida. Isso eu leio, quem lembra? Você lembra? Aparecia na televisão, gente. Antes do programa aparecia aquele papelzinho com essa voz, dizendo para que faixa etária era. Então, a mesa está aberta, não tem problema. Né? Então, só para quem não tem esse contexto, né, aparecia esse papelzinho exatamente assim, dizendo qual era a censura. Não aparecia faixa etária, aparecia assim, censura. No cinema também. Isso. Então faz parte desse momento, né? E agora eu queria perguntar para vocês, já que a nossa fala é sobre resistência, e até agora a gente está na resistência e na educação, né? Qual é o vovô viu a uva do ensino de dança? É claro aquilo que eu estou falando? Aqui a gente está falando do processo de alfabetização da linguagem verbal, oral verbal, não é isso? Se a gente for pensar nos processos de ensino e aprendizado da dança, qual é o equivalente a vovô viu a uva? Oi? As coreografias. Oi? Os movimentos, mas isso traduz isso? Porque só fazer plié tandi a gente pode até fazer. Quando é que o plié tandi vira vovô viu a uva? Quando ele é desconectado de todo o contexto. Porque eventualmente eu aprendo a escrever, vovô, eu aprendo a escrever, Eva, escrever, mas as perguntas dela são maravilhosas. O seu Paulo Freire, né? Quem é Eva? Que circunstâncias ela está querendo a E é esse processo. Eu posso até chegar no plié relevé, porque eu vou chegar na língua portuguesa também. Mas quando é que o plié relevé faz parte dessa alfabetização vovô viu a uva? Né? As coreografias prontas, codificadas para serem copiadas e nada mais. Né? De preferência para... Muito obrigada. De preferência para as festas. A gente torce para isso não existir mais, mas existe. Nós estamos no microcosmo aqui. Né? Como seu colega... Você olha para todos os lados aqui onde você está sentado, ninguém faz isso. Você acha que o Brasil inteiro está assim, né? É um microcosmo. Sim, Ana, né? Ana, somos sim privilegiados. A gente tem muita consciência disso. Né? Somos, de fato, né? Sim. As dancinhas. E se a gente... E agora tem mais, se a gente não trabalhar com as dancinhas estão no YouTube. Né? Aliás, o YouTube então vai substituir o professorado rapidinho, porque se a nossa aula de dança é copiar, agora é tudo no YouTube, não precisa mais da gente. Não precisa da gente para aprender a copiar. Né? Então é mais um ganho do YouTube. Você quer a coreografia? Está lá no YouTube. Você quer aula de dança, vai ser uma outra coisa. Vai ser uma direta também. A gente tem que pensar em todas as alternativas, né? Para desenvolver o conteúdo, senão eu não faço. Aí eu comecei a ganhar carga horária para trabalhar a dança como eu gostaria, porque senão eu não tinha essa carga horária. A palavra-chave é negociação. Né? Mas se ainda for a palavra-chave, ainda for a negociação, estamos muito bem. Porque com a escola sem partido, talvez não tenha mais nem isso. Ainda mais a escola sem partido com a escola religiosa, né? A dobradinha. Né? Eu não quero ser pessimista, eu prometi para mim que a gente ia ser... Né? A gente tem que resistir também a isso, né? Mas pensar um pouco nessa ideia que acho que o Paulo Freire traz muito, é essa resistência, né? A dança ainda não chegou aí, né? Vai chegar junto com o Labo, né? Lógico, né? Vocês estão esperando a foto dele, né? Mas dentro desse diálogo com o contexto sociopolítico-cultural, que foi a grande, eu acho, contribuição do Paulo Freire mesmo, né? Vamos olhar esse contexto sociopolítico-cultural? Vamos dialogar com esse contexto? Né? Pensa Paulo Freire na década de 60, foi a Kátia nascendo, não é isso? Nossos pais já, não é? E imaginar como ele foi revolucionário e como ele está sendo, não é? Porque ele não foi... A primeira vez que o projeto freiriano, o pensamento freiriano foi realmente implantado numa rede pública foi no governo da Luiza Erundina, né?
Eu tive grande honra de estar participando. Mas agora vamos ver tudo isso, como é que tudo isso funciona na rede pública. A rede pública é um caso à parte, é um sistema à parte, né? Isso eu consigo. E aí, pegar as palavras-chave do Paulo Freire, né? Transformação social, né? Quer dizer, a educação como meio, uma potência para a transformação social. Lógico, pegar historicamente onde a gente estava e onde a gente está hoje, mas eu sempre a gente tem que se perguntar, porque ele mesmo estaria aqui se perguntando, que transformação é essa que a gente quer? Nós queremos a transformação? Quem quer transformar? Bárbara, é complicado, não é? A gente pensar o que está acontecendo hoje, o temor à transformação. A gente trabalhou isso um pouquinho hoje à tarde, né? Talvez para o artista isso não seja tão complicado, porque a nossa arte transforma o tempo todo. Você nunca começa um processo criativo e termina do mesmo jeito. Você pensar em arte como processo de criação, não é? Então transformar não é para fora, assim, né? Mas assim, a gente não saber o que vem depois. Sabe aquela palavra do discípulo, cara, que o mestre fala, pula, salta, está na beira do abismo, salta, ele fala, não vou saltar. O mestre foi lá e empurrou, e o cara voou, né? Quer dizer, a ideia é assim, que coragem a gente está precisando hoje para saltar do abismo, porque o abismo está aí já, né? O que vai acontecer, né? Para a gente pensar. E aí nesse sentido, vamos ver aqui. Aí é um pouco a minha leitura do Paulo Freire, rapidamente passando pelas palavras-chave, né? Porque e é onde interessa mais como criador e artista da dança, né? Essa transformação vem pelos processos de criação, sim? Ela fala a série do Paulo Freire, vocês conhecem essa? A cultura consiste em criar e recriar, não em repetir. Parece que ele está falando com os professores de dança, não parece? Não é? Parece que ele pensou em você, não é sua colega, a gente já acha que nem tanto, não é? Quer dizer, mas não no sentido de um dia, uma coreografia que você quer passar, quer experimentar isso no seu corpo, isso é uma coisa. Agora, ter isso como tônica e única metodologia, único processo pedagógico e processo de ensino pensado é complicado. Porque um aluno que aprende a repetir, que cidadão é esse? Que corporidade é essa? Não é? Aí tem a dança do patriota que eu não consegui achar. Mas vocês lembram da dança do patriota? Anota todo mundo, lição de casa. E pode mandar. A dança do patriota, vocês não lembram? Os verdes e amarelo, fora Dilma, fora PT, a dança do patriota? Vocês lembram disso? O axé. O axé do patriota. Você aprendia a dança do patriota para ir para a rua. Verde e amarelo, lógico. Vocês lembram disso? Né? Então a gente pensar. Eles também estavam resistindo. Entrevista alguém que estava lá. Não é? Que resistência era essa? Eles também tinham um slogan muito forte. Não é? Mas o que me impressionou muito é que foi pela dança, né? Mas vamos pensar na dança? Chegou. Ufa, lá no finzinho. Um dia eu fiz só falar do Lava, tá bom? Que agora eu estou vindo de Paulo Freire. Mas eu acho que um grande encontro, são épocas muito diferentes, né? O Lava é do fim do século 1879, fim do século XIX, morreu em 58, metade do século XX, quando Paulo Freire estava começando a ficar adulto. Então são lugares, no Recife, um é da Bratislava, outro morre, né, em São Paulo, o Lava, né, em Londres, quer dizer, tem uma distância aí em termos de tempo, mas tanto um quanto o outro acreditavam na dança e na educação dentro desse potencial de criação. A gente andava um slide para trás, acreditando na criação como uma possibilidade de transformação, e a transformação como uma possibilidade de resistência. Né? Quer dizer, o que o Laban traz para o mundo da dança e depois foi incorporado ao mundo da educação? O potencial criativo do ser humano. Né? Os dois são grandes universalistas. Se a gente for olhar hoje da perspectiva contemporânea, são grandes universalistas, são grandes humanistas. Isso eles recebem muita crítica hoje por causa disso. Mas cuidado, né, quando vem essa crítica, para não jogar tudo fora. Né? Eu gosto de pegar o que seria interessante, né, para esse potencial, essa concepção de dança como criação,
Lembrando, na época do Laban, por que ele vem, por que ele pode ser pensado ou visto, entendido como grande revolucionário? O que existia na época era balé quadrado, repetitivo, preciso, sem possibilidade de criação, sem possibilidade de compreensão corporal, sem possibilidade de nada. Então ele entra, né, como um dos precursores da dança moderna, para entender não só essa dança como potencial de criação, para a compreensão desse corpo que dança, que é a linha mais americana, mas é Laban também, né? E principalmente da potência da criação para a transformação. E pensar no que ele criou como artista e o legado que ele deixou para a gente pensar a educação, né? Eu gosto muito de pensar, pelo menos no meu trabalho, é aí que eles se encontram, né? Quer dizer, toda essa proposta freiriana de problemática e o Laban pensando nos processos de criação, né? Para mim são os dois grandes patronos, assim, para a gente pensar nesses dois, né? Crianças criando. Essa é a educação infantil. Eu adoro essa moça. Essas coisas é recurso mínimo, né? Cadeira, isso. É escola pública, né, gente? A gente faz milagres, né? Quando você pensa que a sua aula está voltada para o potencial de criação, não é tão difícil fazer milagres, né? Vou passar para mais uma questão aí voltando um pouquinho para o Laban. O senhor Laban já mais velho. O senhor apareceu em Cosaedro, não é Laban também, né? Então eu vou ter uma foto com o Cosaedro para a gente poder lembrar que é ele, né? Mas pensar nessa questão, nós somos um só, né? Então eu selecionei hoje duas coisas que interessam para a questão da resistência, que eu vejo como esse encontro, né, do Laban como artista, que depois foi incorporado na educação, do Paulo Freire como educador, né? Que é essa ideia, tem essa fala do Laban, e essa fala do Paulo Freire. Os homens, a gente lembra que o Paulo Freire era da década de 60, quando ele coloca homem aí, obviamente ele está falando de ser humano, tá certo? Hoje eu tenho certeza que ele escreveria homens ou mulheres, e mudaria, mas mas daí aí não é ele, né? É a gente tentando transformar. Mas só uma ressalva, tá? Para a gente lembrar da época que essa citação foi escrita, né? Se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Então, enquanto o Laban, na época dele, estava falando, nós somos um, e as danças corais do Laban propunham esse encontro coletivo dessa dança entre as pessoas, esse processo de criação que não era mais uma dança de performance para os outros, mas era uma dança para todos estarem juntos. Danças corais, ele reunia 3.000 pessoas, né, dançando dentro de processos criativos, não decorando coreografia. Foi por causa disso que ele foi expulso da Alemanha, né? Eu vi que ele não gostou. O Goebbels, na verdade, foi assistir, que ele estava preparando para as Olimpíadas de 36, né? Munique, não é? 36, Berlim? Vamos conferir, achei que era Munique. 36, a gente está de acordo? Tem a 36, então tá bom. Depois a gente confere. Ou seja, quando eles se dão conta desse potencial de comunhão, não é isso? De mutualidade, de dança, de encontro, hoje que a palavra da moda é esse, de coletivo, não é isso? E é exatamente a mesma ideia que Paulo Freire trabalha em relação à educação. Se educam em comunhão. Agora, como eu sou brasileira e amo Paulo Freire, ele vai além do Laban. Mediatizados pelo mundo. Acho que essa é a frase, né? São as relações sociais na sociedade que vão mediar as nossas relações de encontro de educação. Sim? O cara é um gênio, né? Eu amo esse homem. Diga. Tem uma esfera mais de discussão política, faço uma viagem assim. Faço. Não sei se que é a questão do esforço do lado, mas na resistência. Eu sempre, para mim, eu viajava nesse sentido assim, muito. Mas aí tem problema de tradução, Lívia. Não, mas no sentido de movimento. Tá, De resistência política. Então, até onde eu entendo, o Laban, ele tinha isso.
No trabalho dele, quando você vê, por exemplo, o Green Clouds, né? Vocês já viram esse? Mas Ele é tem uma todo... resistência política de... Os trabalhos artísticos do Laban, na década de 20, antes dele ir para a Inglaterra, é altamente politizados. Eu estou dizendo que do Green Clouds é um trabalho que é muito... que eles conseguiram fazer uma remontagem, né, no Trinity Laban. Essa crítica à burguesia o tempo todo, né, que fazia muito parte dessa dança no início do século na Alemanha, né? E como ele ridicularizava os burgueses, como ele ridicularizava a guerra, o trabalho artístico dele, que era muito forte. Mas eu não sei se em algum momento ele batizou isso de alguma coisa. E essa questão do effort é uma outra história. Sim, mas aí eu digo numa questão mais micro-indivíduo. Nem sei, porque mas o effort não é força. Sim, por isso. Não é, você não pode traduzir como força. Não, exato, Tá. mas aí por Eu isso estou te que entra uma entendendo. outra resistência de aterrizar, Olha, veja isso. Olha, eu acho que o trabalho do Laban não se reduz a effort, né? Que suas qualidades de movimento é muito mais do que isso. Mas, veja isso, eu estou tentando entender, naturalmente, quando você fala da política. O Laban, com certeza, ele potencializou o ser humano. Quando ele fala, você é um criador, ele te sistematizou possibilidades de como você pode criar a partir de elementos da própria linguagem da dança. Ele potencializa essa força que acaba sendo uma resistência, sim. eu acho assim, essa força interna, sabe? Essa força de resistência, da respiração, de tirar isso. Tá. Assim, a gente tem duas essa coisas. resistência das tarefas. Justamente você compreende o seu movimento, você sabe o que você está fazendo, você tem consciência desse movimento, é óbvio que isso já está. É o meu corpo e as regras ali, né? Grosso modo, né? A gente vê. Elabora mais, a gente eu acho que a gente está entendendo. Né? Não, mas não é só isso não. A gente tem que tomar muito cuidado para não ligar o Laban na effort. Só isso. Essa é uma das coisas, dos elementos que ele faz. Porque o Laban chega no Brasil muitas vezes só como as 8 ações. Pontuar, pressionar, torcer, não sei o quê, porque vira a página já dei Laban, dei ainda, né? É muito mais amplo do que isso, né? E o effort, quando a gente traduz para esforço, também fica muito complicado. Né? Às vezes eu tenho preferido traduzir para a qualidade de movimento. Para mim, diz mais, né? E acabou, mas não acabou que eu vou terminar aqui. Bom, a gente tem que ter... Só um minutinho, cara, tem duas coisinhas, né? Porque quando a gente pensa nesse potencial de criação, eu vejo mais uma afinidade entre essas propostas artísticas do lado, que depois foram encampadas pela educação, né? E que faz parte dos processos do Paulo Freire, que é essa criação relacional, essa palavra que eu inventei. Como é que a gente cria redes de relações o tempo todo? E são essas redes de relações, estar comigo mesmo, estar com o outro, estar com o meio, a gente fez isso hoje o tempo todo, né? Criando dentro de uma rede de relações. Não é isso? É isso para mim que vai potencializando a resistência. Né? E nesse fortalecimento, eu já vi dizer que agora o empoderamento é uma palavra que está em desuso de várias questões. Então a gente voltou agora a usar essas palavras, né? Em geral, meio universitário. Isso aqui está em desuso, porque o Denise falou isso, porque eu falei aqui. E agora a gente vai usar. Eu vi que todo mundo está usando fortalecimento. Então vamos usar fortalecimento e pronto. Mas é a mesma, a intenção é a mesma, né? E eu vou terminar um pouquinho, tem mais dois, pessoal. Eu tenho mais dois. Essa ideia do ser humano estar no mundo e com o mundo. Paulo Freire foi o primeiro educador a enfatizar a importância das relações, das redes de relações com a sociedade no processo de educação, né? E depois disso, acho que são só os dobramentos, né? Isto torna capaz de relacionar-se. E ele tem um capítulo maravilhoso na Educação e Mudança, que é a diferença entre relação e contato. Fica a dica para vocês lerem. Educação e Mudança é um dos primeiros livros dele. Então, uma coisa é ter contato com... Agora eu estou pondo nas minhas palavras. Educação e Mudança, do Paulo Freire. Um capítulo só sobre isso, né? Depois eu tenho um artigo no Seminários de Dança de Joinville, o livro Verde. Tem um artigo meu que fala lá só sobre os contatos e relações pensando a dança. Isso está na internet, está digitalizado.
Mas é pensar, eu estou no mundo com o mundo, isso torna o ser capaz de relacionar-se. Né? Ele fala que as relações são históricas, as relações são profundas, as relações se desdobram. E a gente, muitas vezes, a gente tem um contato com a dança. A gente não se relaciona de fato com a dança, é muito raso. Quando a gente está pensando em copiar a coreografia do YouTube, é raso, isso é um contato com a dança, né? Não é uma relação de compreensão do que a gente está dançando, tanto essa compreensão somática como a compreensão da linguagem, né? Mas eu gosto no que o Paulo Freire fala no final. E as relações são sempre transformadoras. Isso vai da relação lírica à relação dança e sociedade. Entende? E isso independe do tempo que você passa com as pessoas. Vocês já tiveram essa experiência de sentar no ônibus, conversar com alguém e o seu mundo se transforma? Você nunca mais. Você tem uma relação. Então não é que fiquei 20 anos com a mesma pessoa. E às vezes você está há 20 anos com a mesma pessoa, só que não estabelece relação nenhuma. Isso é muito importante que a gente pense nos nossos alunos. Você está estabelecendo relações ou contatos com os seus alunos? Porque se forem só contatos, não transformam. Se forem relações, elas são transformadoras. E, portanto, são resistência. Né? Faz sentido, Bárbara? A Carla até saiu daqui, que ela já mostrou o cursinho várias vezes. Aqui tem 2 slides. Agora a gente consegue terminar, né? E eu acho que essa hashtag a gente tem usado muito, né? Juntos somos mais fortes, juntas somos mais fortes. Eu vou até compartilhar uma preocupação que está me passando. No momento de crise, como a gente está hoje, crise em todas as instâncias, qual é a nossa tendência? Da próxima vez eu vou fazer uma tarefa. Salvar a pele, tomar conta do meu umbigo, me fechar na minha família, fazer a minha dança, sim, e me proteger. Isso é nada mais instintivo, sim? Agora nós já somos seres do século XXI. Dá para a gente pensar um pouco mais sobre isso. Né? Onde está a nossa força de resistência? É eu me fechar na minha casa, com o meu umbigo, com a minha família, com os meus amigos, tá certo? Ou eu começar a pensar coletivamente o que pode ser um processo de luta e resistência. E quando acaba o dinheiro, ou que tem de grupo solo, não é? Grupo solo, não é verdade? É solo. Ah, não dá para manter uma companhia, eu vou fazer solo. Ou eu vou falar, vai dar para manter a companhia assim? Gente, independente, solo é muito bacana, mas você percebe, não como alternativa, não como fechamento, não como uma coisa egóica, sim? Mas como uma necessidade pessoal do artista, faça o seu solo. É bem diferente do que eu estou falando, né? Sim? Espero, né? O solo é maravilhoso, tem solos incríveis, né? Mas pensar nisso, que a nossa tendência é a gente se fechar de novo nas nossas conchinhas, entre os nossos, sim? É aquela hora da aula de hoje que você encontra alguém como você e você fica lá, horas, né? Encontrei, né? Tá bom, mas é muito bom, o mundo é muito maior. E a gente pensar que a nossa força está nesse coletivo, não sei o que eu estou querendo acreditar. Então vamos manter a companhia de dança sim, vamos manter esse grupo sim, vamos continuar se encontrando sim, vamos sair juntos sim, né? E é um momento também que é muito interessante, você vê como o misticismo volta com toda a força, a autoajuda volta com toda a força, não é? Você está vendo esse universo voltando, nada contra a questão mística e mítica, mas o misticismo que vem para dizer para você que você fica meditando com você mesmo e o mundo se transforma. Não sei se acredito nisso não, mas você precisa estar bem com você mesmo, para o mundo se transformar, não tenho dúvida. Sim, mas é na relação, não é? E a gente estava falando hoje, né? O que o Laban fez? É a minha crítica ao meu segundo grande amor. O primeiro é o Paulo Freire, né? Deixa o Pablo saber, né? Eu digo com ele, vai ter 10 grandes amores, depois é marido, brincando com ele. Mas essa ideia, o que o Laban fez durante a Primeira Guerra Mundial? Subiu o Monte Veritá, sim, que é o paraíso. Estive lá 2 anos. Falei, tem coisa que eu não tive lá, né? E falar que ele fez todo o trabalho dele. Imagina a Suíça, verão, um lago, neves eternas, né? Floresta, silêncio. E eles criando. E
aquela coisa toda. Porque, assim, se você pensar por um lado, que bom, senão a gente não estaria hoje com o legado dele aqui. Né? Mas o que eu disse só como analogia, nós vamos montabilizar e a gente vai para a rua. A gente vai continuar nossos encontros coletivos ou a gente vai se fechar nas nossas casas, por as nossas grades e virar manual de autoajuda. Né? Porque só uma coisa, a Carla já sei. A gente está com um tempinho, né? Mas tem só uma coisa que eu sempre fico pensando. Manual de autoajuda é aquilo assim, se cada um lavar o seu prato, se cada um fizer a sua parte, o mundo será melhor. Eu falo assim, se cada um lavar o seu prato, a cozinha não está limpa. Sim? Quem vai limpar o chão? Quem vai tirar a gordura da janela? Quem vai torcer o pano de prato? Sim? Mas é lógico que a gente precisa que cada um tire lá para o seu prato, sim. Não é? Então, pensar esse movimento de juntos somos mais fortes, eu acho que nós estamos conseguindo, a gente vai ter que encontrar outras saídas, e nós vamos encontrar outras saídas, com certeza. A gente sabe ainda qual, eu vou pular, não vou pular, não é? Mas, essa é uma certeza a gente nunca tem, né? Desculpa, mas eu acho que esse é um caminho para a gente começar a pensar nessas danças, não só fazer as grandes danças corais, isso foi o que o Lama inventou lá no fim do século, a gente pode inventar outros processos, mas processos de coletivos que dialoguem com os nossos processos individuais, obviamente. A gente precisa do nosso monte militar. Eu preciso de uma noite gostosa, falar de quem eu amo, agarrar na minha filha, não é isso? Estou falando, não tem filho, não precisa agarrar, pode agarrar quem você quiser. Mas assim, mas não é só isso. Não é? Porque agora a gente vai assim, como é que eu vou pagar a escola da filha? Como é que eu vou pagar o salário do como é que eu vou... Você se fecha de novo. Estou com esse medo, estou apavorada, na verdade, com esse tipo de atitude que a gente tem tomado, porque é a primeira reação mesmo, diante de um momento tão caótico, né? Então, pensar um pouco nisso. Vou terminar com esse aí, esse é um meu recado para os educadores e para os artistas, né? É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Acho que não posso falar mais nada, né? Gente, muito obrigada.